Olá, meu povo e minha pova, como que vocês estão? Eu sou a Ju e hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Hoje eu não vou falar sobre maquiagem, apesar de estar maquiado. Hoje eu vou falar sobre maternidade. Será que a educação positiva é realmente alcançável para nós, mães reais? É uma pergunta que eu venho me fazendo de uns dias pra cá. Os princípios da educação positiva são paciência, empatia e ausência de punição, mas isso não quer dizer que é uma educação completamente permissiva. É uma educação onde você tenta ensinar em vez de obrigar, você tenta acolher em vez de ignorar, esse tipo de coisa, um pouquinho diferente da educação que a gente estava acostumado. Como que fica a nossa cabeça depois de tentar aplicar tudo isso e não conseguir? Porque simplesmente parece inalcançável. Os pontos fortes na educação positiva são o respeito mútuo, onde você ensina a criança a ser ouvida e a se expressar, a regulação emocional, onde a gente estimula a gente, olha, olho, como se eu fosse tentar esse trem aí, como se eu estivesse aqui ensinando para vocês, mas ela estimula que os pais conheçam as suas emoções, tentam encontrar uma regulação emocional e tentem ensinar isso para o filho, mostrar a importância de você entender as suas emoções, entender o que você está sentindo e como lidar com isso. E o vínculo afetivo mais forte, que ele permite, não é nem que ele permite, ele estimula que você se conecte mais profundamente com seu filho a longo prazo, não se conecte com seu filho apenas no início da infância, e sim na infância inteira. Cara, isso até funciona bem, mas isso funciona bem quando você está num ambiente controlado, quando você tem que lidar com uma birra dentro de casa ou em algum ambiente que tem o mínimo de controle possível, mas quando foge desse tipo de ambiente, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Os principais pontos onde eu encontro dificuldade de alcançar 100% da educação positiva são poucos, mas eles são muito problemáticos. Eles, quando chegam na maternidade real, fica muito mais complicado, não é algo tão simples, não é? Ah, é só você não perder a paciência. Não, não é simples assim. Por exemplo, a gente encontra uma pressão muito grande para ser a mãe perfeita, para ser a mãe que está sempre com a paciência em dia, uma mãe zen, uma mãe que tem sempre uma palavra acolhedora, uma mãe que vê o filho sofrendo ou tendo alguma crise emocional e a mãe tá ali agarradinha com ele. Cara, essa pressão para você ser essa mãe 100% do tempo é quase impossível. Quem consegue fazer isso o tempo todo? A diferença que eu acho é que essas mães que pregam tanto e parecem ser perfeitas na internet, elas não compartilham os momentos ruins. E eu não tô falando para você filmar o seu filho no momento de uma birra, mas não dizer que aquilo ali acontece. E que muitas das vezes você, não muitas, mas pelo menos algumas vezes, não é possível, você não consegue lidar da maneira que ela prega. É isso que eu sinto falta. Por isso que eu não consigo me conectar com uma mãe de educação positiva 100% do tempo, porque é sempre uma voz mansa, uma voz calma. Cara, o meu pitch é alto, a minha voz é alta. Então essa pressão para ser a mãe perfeita é muito difícil para mim. Eu enxergo às vezes a educação positiva inalcançável, justamente por isso. Porque ser a mãe perfeita é algo que eu não gosto de pregar na internet, eu gosto de dizer na internet a realidade. E essa perfeição não existe, a mãe perfeita ela não existe. A educação positiva, ela não leva em consideração a exaustão materna, por exemplo. A maioria das mães que eu conheço hoje, a gente tem trabalho, a gente tem rotina, a gente tem casa, a gente tem filho ou filhos no plural, ou seja, responsabilidade dobrada ou triplicada, que é o meu caso. Casamento, cara, é muita coisa. Eu fiz um vídeo lá no meu Instagram dizendo por que eu larguei a CLT, porque eram muitos pratinhos para equilibrar e continua sendo. A exaustão materna não permite que você esteja sempre disponível emocionalmente para o seu filho. Eu não consigo, eu tô sendo muito sincera aqui, eu tô me expondo real, eu não consigo estar sempre disponível emocionalmente para o meu filho quando ele está tendo uma crise, porque às vezes no momento que ele está tendo uma crise, que ele está gritando, que ele está berrando, eu estou surtando do lado de cá porque eu estou sem paciência. E fora, gente, a realidade financeira conta muito. A realidade financeira é um ponto muito forte.
A gente fala, não pense somente em dinheiro, que não sei o quê. Cara, o dinheiro move a nossa vida. A partir do momento que a gente adquire uma responsabilidade, não precisa ser filho, pode ser casa, pode ser carro, pode ser um financiamento ou o que quer que seja. A realidade financeira conta para moldar a sua vida. Conta para ver como que você vai curtir ela, como que você não vai, como que vai ser a semana e como que não vai ser. Muitas famílias, hoje em dia, o Brasil do jeito que está, o nosso contexto econômico, não tem estrutura ou rede de apoio para conseguir alcançar esses princípios, para não ficar estressado ou para estar sempre de boa. É muito difícil você estar sempre de boa quando a sua realidade financeira está toda cagada. É muito fácil quando eu vejo muita blogueira que é mãe, ai, filho, não olhe para o dinheiro, olhe somente para você, é porque você já tem o dinheiro. A gente que é mãe real do dia a dia, que não tem essa estrutura financeira, que não tem uma estrutura econômica estável ou minimamente congruente com o custo de vida hoje para você ter uma criança, a gente não consegue estar emocionalmente legal. A gente está preocupado em botar o prato de comida na mesa. Se não for eu, que seja o meu marido. A gente está preocupado em ter grana guardada para, se uma criança ficar doente, poder comprar um antibiótico. A gente está preocupado em ter grana para poder comprar o iogurte que o nosso filho gosta tanto. Ah, mas isso é coisa banal. Não é. Não é banal. É banal para quem já tem a grana lá na conta. Agora, para quem não tem, não é banal. É muito fácil você julgar a mãe que está trabalhando, que não sei o quê, sendo que a sua realidade financeira é completamente diferente. Muitas das vezes eu vejo mãe assim, ai, fulaninha largou o filho para poder trabalhar. Mana, você tem alguém que te sustenta, que te dá condição financeira para você ficar com seu filho, te dá rede de apoio, te dá uma faxineira, te dá tudo. A maioria das mães não tem. Gente, isso é minoria no Brasil. Então a gente tem que enxergar isso também quando a gente vem aqui pregar um tipo de educação, sendo que a gente tem uma carga mental gigantesca rodeando a gente. Como que você consegue ser uma mãe positiva com uma carga mental extrema dessa? Eu não consigo. Eu falei que o vídeo hoje era sério. A educação positiva, quando ela é idealizada nesse contexto que eu falei para vocês, ela leva a sensação de fracasso. Muitas mães acham que não são boas o suficiente porque não conseguem seguir tudo à risca. Porque alguma vez no dia perdeu a paciência. Então a gente acaba se sentindo fracassada. Eu me coloco nesse balaio. Eu já me senti muitas vezes fracassada nos momentos que eu tentei implementar a educação positiva porque eu não consegui seguir à risca. Eu tenho 3 filhos. Eu vejo hoje uma romantização nas redes sociais muito grande da maternidade. E eu não consigo me conectar sempre. Eu até parei de seguir algumas pessoas que botavam a maternidade como algo tão... fosse um cristal que não pode ser quebrado e tal, e aquela coisa perfeita, nananã, que eu não consigo me conectar. Porque a minha maternidade não é assim, a minha maternidade não é perfeita, a minha maternidade não é essa romantização toda, não é essa coisa incrível que todo mundo posta. A maternidade, ela é muito legal, gente. Você tá criando uma criança, você tá vendo ali os seus princípios sendo transmitidos para ela através de exemplo. Mas a partir do momento que você não mostra as outras coisas, eu não tô falando pra você, novamente, não tô falando pra você mostrar o seu filho brigando ou fazendo isso, não. Tô falando pra você mostrar a sua exaustão. Hoje em dia as pessoas não estão acostumadas a ver uma mãe exausta. Quando eu falo, gente, eu tô cansada, no início eu já ouvi comentários tipo, mas deu porque quis. A maternidade é padecer no paraíso. Gente, tá tudo bem, a gente tá exausta. A gente não deixou de amar os nossos filhos porque nós estamos cansadas. A gente só tá cansada. Às vezes a gente vai desabafar com uma pessoa que a gente tá cansada, que a gente quer chegar em casa e não ter alguma responsabilidade, só poder deitar e dormir, e a pessoa acha um absurdo você falar isso. A mãe real, ela perde a paciência, ela se irrita, ela se estressa. Só que a partir do momento que a gente não vê isso nas redes sociais, a gente começa a achar que a gente é um cocô. Vamos falar assim? Um cocô. Bom, esse assunto é muito delicado, mas eu liguei o foda-se, eu vou falar tudo que eu penso e dane-se, tá? Beleza? Às vezes a gente só precisa desabafar.
Às vezes a gente só precisa de conversar com uma pessoa sem se sentir julgada e falar assim, cara, eu tô exausta. E a pessoa, tudo bem, você tá exausta. É muito trabalho. Ah, então você tá dizendo que educação positiva é horrível, que não é pra você implementar na sua casa. Não, gente. Eu me inspiro na educação positiva. Já li livros, só que eu tô tentando adaptar ela à minha realidade. A minha realidade é que às vezes eu perco a paciência. Às vezes eu me irrito. Às vezes eu vejo a minha filha fazendo uma pirraça e eu ignoro. Eu não consigo estar ali para acolher ela porque eu não estou disponível emocionalmente para isso. Então a questão é você adaptar a sua rotina, você dar uma flexibilizada na educação positiva. Tá tudo bem você perder a paciência, você não é um fracasso porque você perdeu a paciência uma vez, ou duas, ou o que quer que seja. Tá tudo bem a sua cabeça não tá completamente disponível para o seu filho, para você ficar ali brincando por horas com ele, porque você tá cheio de BO para resolver, que a sua cabeça tá lá nos problemas, que a sua cabeça tá lá nos boletos que tem que pagar e não tem grana na conta. Tá tudo bem. Você tem que se adaptar. Também não dá pra gente continuar naquela educação de antigamente, onde era só grito, bater e não sei o quê, porque isso aí a gente já viu que dá uma cagada, porque você vê da minha geração pra frente, é todo mundo na terapia e no Rivotril, porque alguma coisa estava errada, provavelmente na educação que a gente recebeu. Então a gente tem que mudar isso. Mas a gente não tem que se sentir fracassada se uma vez a gente falhar. Em vez de você tentar e acabar fracassando, ser a mãe perfeita, que não perde a paciência, tenta ser a mãe que pede desculpa pro seu filho quando você perde a paciência e explica para ele por que você perdeu a paciência. Eu faço isso muito com os meus filhos. Às vezes eles estão lá, pedir 4, 5 vezes, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Continua fazendo. Chega uma hora que eu dou um grito e falo, não faz isso! E sou mais grossa, e sou mais incisiva. E depois eu falo, filho, me desculpa por ter falado assim. Mas, cara, eu tô pedindo e você não tá obedecendo. Ô, Maria Helena, não faça dessa forma. Não sobe aí. Às vezes tá tudo bem você perder a cabeça. Tô falando perder a cabeça de gritar com a criança. Tô falando pra você encher seu filho de porrada, não. Porque aí tu vai presa, tá? Só um adendo aqui. Tá tudo bem você perder a paciência e você ser um pouco mais rígida com o seu filho, você ser mais incisiva com ele. Mas depois você explica, cara, me desculpa ter falado assim, mas você não está colaborando. Preciso que você faça dessa e dessa forma. Isso vai começar a melhorar. Eu comecei a fazer isso tem uns 2, 3 meses. Eu tô gritando bem menos. Desde quando eu saí do trabalho, eu virei uma outra mãe. Porque eu não tenho aquela carga mental que exigia o trabalho. Aquela carga mental foi extinta. Entendeu? Agora eu faço um freela ou outro, então a carga mental é muito reduzida. Então eu sou uma mãe melhor. Mas ainda assim eu perco a paciência. Ainda assim tem dia que eu me estresso, então eu tento conversar, filho, não faça mais isso desse jeito. Mamãe não gostou. Mamãe acabou perdendo a paciência com você. Às vezes você ter esse diálogo com o seu filho vai te deixar mais próximo da educação positiva e mais longe daquela educação de antigamente. Tem uma galera que distorce e fala de educação permissiva. Essa aí você nem chega perto. Você não deixa o teu filho fazer tudo que ele quer não, porque depois você é um adolescente insuportável. Mas a educação positiva, ela impõe limites. Só que impõe limites de maneira gradual. Impõe limites de você ensinando seu filho, se você for aí, tu vai cair. Se tu for aí, tu vai cair. Entendeu? A diferença da educação de antigamente para positiva é essa. Você não precisa ser a mãe perfeita. Você tem que ser o suficiente, você tem que ser a melhor mãe com as ferramentas que você tem. E se permitir falhar. Não se sinta o lixo porque você não conseguiu hoje o que você conseguiu ontem. Enfim, gente, esse foi o meu desabafo. De como eu estou enxergando a educação positiva nas redes sociais, como que vem sendo feito, como vem sendo vinculado e como eu posso trazer você um pouquinho para dentro da minha realidade, de como eu estou tentando adaptar essa nova forma de educar os filhos. Mas me diz aqui embaixo, o que você faz? Como que você enxerga? Vamos conversar, gente. Estou precisando conversar, estou precisando desabafar. E se você é mãe, você também está precisando. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá, gente? Eu tô com a minha energia um pouquinho baixa hoje. Hoje não foi um dia legal. Hoje foi um dia onde eu perdi a paciência algumas vezes na hora do almoço. Então eu tô um pouquinho mais... energia low. Mas isso vai mudar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, viu?
Tchau!